Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início aí à nossa sexta semana, né, do nosso curso de programação para web, né? Para quem todo mundo já me conhece, sou o professor Robson, sou o professor da disciplina. Essa semana 6 equivale à nossa quarta aula da disciplina Introdução à Programação para web. Nesta semana nós iremos trabalhar com a criação de imagens, com a criação de links e tabelas, né, em HTML. Então, pessoal, essa nossa semana ela foi dividida em três partes, tá? A primeira parte nós iremos trabalhar com imagens, áudio e vídeo. Depois a segunda com URLs e link. E a terceira nós iremos trabalhar com tabelas. Continuando, a nossa semana é igual às outras, tem os seus conteúdos, né? A sua apostila, depois as apresentações, os exemplos em HTML que eu criei para vocês, tá? E também as atividades. Nós temos duas atividades, um fórum avaliativo, onde vocês vão falar da importância do HTML dentro dessa área de programação para web, tá? Lembrando que HTML é uma linguagem de marcação. Então, qual é a sua importância? Também teremos uma tarefa avaliativa, que vai ser o envio de um arquivo em HTML, aonde vocês vão exercitar a criatividade e o conteúdo já abordado, todo o seu conteúdo, todo esse conteúdo que a gente já abordou em HTML. Aonde vocês vão criar um mini currículo em HTML contendo foto, nome, e-mail e experiência profissional. Né, vocês vão formatar e deixar da melhor maneira possível, tá? Usando aí todos os recursos para que apareçam esse conteúdo que foi especificado aí para vocês. Legal? Então vamos partir aí direto para nossa parte 1, né? Então nós vamos começar aqui, aula 4, criando imagens, links e tabelas em HTML, parte 1. E nessa parte 1 nós começaremos trabalhando com imagem. Como nós faremos para inserir uma imagem em HTML. Então, pessoal, a tag é o IMG. E aí ele vai ter seus atributos, que está listado logo abaixo. E a gente vai fazer isso aqui na prática. Então, pessoal, para a gente trabalhar, primeiramente eu preciso escolher uma imagem, tá? E deixar uma imagem gravada em alguma pastinha. Eu deixei a minha imagem gravada dentro daquela pastinha onde nós estamos usando, eu dei o nome de páginas, né? Criei meu nome, pus o nome de páginas. E aí eu tenho o exemplo 1, que foi o da primeira aula, o exemplo 2 e a imagem agora. E o arquivo HTML, que eu já dei o nome de imagem, tá? E a imagem em si, que é o nome de esquilo. Se vocês selecionar a imagem, vocês vão ver que ela é uma imagem JPEG, tá? Vocês clicando com o botão direito em cima da imagem e propriedades, nós vamos ver que ela tem uma extensão .jpg. Já na apresentação vocês vão ver, mas já vou adiantar. Nós temos três tipos aí de imagens mais utilizadas que são aceitas por todos os navegadores, que é o .jpeg, que é o .gif e que é o .png, tá? Então, vocês vão escolher a imagem e na hora de especificar eu tenho que pôr o nome da imagem correto junto com a sua extensão, né? Ponto ou JPEG ou GIF ou PNG. Essa daqui é JPEG. Outra coisa que eu tenho que prestar atenção também é no tamanho da minha imagem. Se eu usar imagens muito grandes, tá? Aqui é uma imagem de 100 KB. Se eu for lá usar uma imagem de 100 MB, né, o meu site vai ficar pesado. Ele vai demorar para carregar, né, dependendo muito da internet do usuário. Mas a gente sempre trabalha com imagens não tão grandes, tá? E dependendo do tamanho que a gente vai usar, a gente tem que diminuir. Não é só diminuir aqui no HTML. Eu tenho que usar um software para diminuição de imagens, tá? Para diminuir o tamanho da imagem, que além de diminuir o tamanho, diminui o tamanho do arquivo. Continuando, então vamos lá. Vamos abrir o nosso Notepad. Eu vou abrir aqui meu arquivinho de HTML que eu já tenho pronto. O certo é vocês deixarem ele já digitado, tá? Para vocês trabalharem. Então, ó, aqui
vocês digitam, né, todo esse conteúdo. Na nossa página, só para vocês verem, eu tenho lá em cima, lá na parte 1, eu tenho um exemplo de imagem, que é esse exemplo que eu estou usando. Vocês clicam na pastinha e aí vocês podem fazer o download, tá? Então basta clicar aqui na pastinha exemplo de imagem que ele vai abrir esquilo e imagem, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Aqui nós temos a nossa estrutura normal que nós vimos na aula passada, tá? A divisão aqui do read, do body, tá? O H1 aqui é um exemplo. Também, se eu quiser colocar lá a opção do doctype HTML, como a gente viu na aula passada, a gente também pode estar inserindo aqui. Mas como a gente vai trabalhar só com imagem, eu pus só dividido por seções, né? O menuzinho nave para ascensão e para o rodapé, e o header com o cabeçalho, tá? E eu inseri a imagem dentro de seção. Então tá assim, imagem src. src, pessoal, é o atributo que vai chamar a minha imagem. Então eu vou deixar aqui, eu vou tirar esses daqui por enquanto, tá? Aí nós vamos salvar. Aqui tem imagem src e o nome da minha imagem, esquilo.jpg. É o mesmo que está na pastinha. Se nós abrirmos lá, esquilo.jpg, nós já vimos a propriedade dela, que ela é JPEG, tá? Então, para colocar a imagem é simples, img src esquilo.jpg. Agora, se nós vamos salvar, tá? E vamos lá ver como é que ela vai ficar. Vamos abrir a pastinha e vamos a imagem. Olha lá, tá? Eu só chamei minha imagem. Esse é o tamanho original dela. Não tem nenhum atributo que nós colocamos. O único atributo é o src, que é para chamar a nossa imagem, tá? E com isso nós vamos colocar o atributo title, tá? O atributo title é para colocar o título da nossa imagem. Se ela não estiver aparecendo, ele vai aparecer esse título, tá? Então nós salvamos, ó. Vamos lá, F5 de novo para atualizar. Tá? A gente vai lá, o mouse em cima dela, foto de um esquilo, tá? Então aparece lá pra gente, foto de um esquilo, ele é uma descrição. E também, se não carregar, é o título que vai aparecer lá. Perfeito? Então, olha lá, aqui ó, nós vimos o título para aparecer o título title, tá? O alt, perdão, ó, o alt é o atributo também que a gente passa com o mouse, é outro atributo que também especifica o texto, tá? Pode ser title ou alt. Agora, nós podemos trabalhar com o tamanho, tá? Vamos lá, ó. Eu tenho... Quando eu uso um só, ou largura ou altura, ele diminui proporcional. Então, eu vou por 150 pixels, né? Vou salvar. E aperto F5. Ele diminui a imagem proporcionalmente, tá, pessoal? Eu também tenho a opção de diminuir por porcentagem. Se eu for lá, ó, e colocar 50%, eu diminuo ela por porcentagem. Olha lá, aí F5 ele diminuiu 50% do tamanho original. Se eu colocar ou width ou height, ou seja, largura ou altura, se eu colocar um só, ele diminui proporcionalmente de acordo com a largura e a altura. Agora, continuando, nós podemos também, eu vou aqui, ó, eu posso alinhar essa imagem, tá? Então vamos fazer um alinhamento dela. Eu vou lá, align,
igual a center. Salvo. E vou ver como é que ficou minha imagem. Perto do F5. Opa, alguma coisa eu fiz de errado aqui. Align igual a center. Eu acho que não é align igual a center. Vamos ver a propriedade de alinhamento dela. Perdão, pessoal, ó, não é center não, tá? Vamos corrigir aqui. Desculpa, mas olha, é middle, né? A gente confunde com o parágrafo, que é align igual a center. Então aqui é align igual a middle, que é no meio do texto, tá? Então é um pouquinho diferente. Apertamos F5. Ah, perdão, ó, vamos colocar um texto também, tá? Se a gente não colocar o texto, é porque ele é relação ao texto, a gente está sem texto, tá? Então vamos lá, ó, vamos pegar um textinho aqui, esquilo. Eu estava sem texto. Vamos colocar esquilo. Aqui, qualquer textinho, tá, pessoal? Qualquer textinho. Vamos pegar aqui os esquilos. Aqui, ó. Podemos pegar qualquer texto, copiamos ele. Aí nós colocamos um parágrafo. Tá? Colocamos um parágrafo. Vamos colocar a nossa imagem no meio, no início do parágrafo. Só um minutinho. Voltando, pessoal, ó, agora que eu arrumei aqui para vocês. Então assim, nós temos aqui a nossa imagem e o nosso texto, tudo dentro de um parágrafo, tá? Vamos salvar para ver como é que vai ficar. Olha lá, fica estranho, né? A nossa imagem não está alinhada em nenhum momento. Então, se eu quiser trabalhar com o alinhamento, né, da nossa imagem, vamos colocar aqui, ó, align igual, ela já está à esquerda, mas vamos colocar left só para vocês verem o que vai acontecer. Tá, olha lá, aí ele coloca o meu parágrafo correto, né? Ele joga lá a parte de cima e a minha imagem foi para a esquerda. Se eu for para a direita, a mesma coisa. E se eu for para o centro, né? Eu te lembro que eu tinha falado que o centro não funcionou, mas ele funciona assim. Se nós pegarmos aqui, ó, e colocar o center, e nós salvarmos, tá? Porque o alinhamento dele é de acordo com a especificação do parágrafo, né? Agora eu coloco o center e dá uma mudada, ele coloca o texto no centro da minha imagem, tá? Olha lá, e ele jogou o outro para a parte de baixo, fica estranho, tá? Então eu vou trabalhar ou o lado esquerdo ou o lado direito. Aqui também eu posso, né, pegar Quagit. Vou salvar.
e vou lá no meu site, vou atualizar, F5, olha lá, tá? Não ficou tão legal. Bem, vamos ver lá de novo, white. Ah lá, agora sim, eu tinha escrito errado, tá? Aí ele joga pro lado direito, tá? E assim eu trabalho com posicionamento. Se eu pôr minha imagem no meio do texto, aí vocês podem fazer os testes possíveis para vocês trabalharem, tá, pessoal? Então agora, aqui ó, nós temos todas as propriedades que vocês podem usar, tá? O Alt, o SRC, o Widget, o Weight, a borda, se eu quiser trabalhar com uma borda, tá? O espaço que ela dá nos textos, horizontal ou vertical. E, para lembrarmos, né, nós temos 3 tipos de imagem que é aceito pelos nossos navegadores. O JPEG, o GIF e o PNG. Então nós temos que prestar atenção no tipo e no tamanho da nossa imagem. Para a gente continuar, pessoal, aqui tem um outro exemplo, tá bom, que vocês podem testar. E agora nós vamos para o áudio. É o mesmo esquema, só que no lugar de MG nós vamos usar a palavrinha áudio. Isso é no HTML5. Os anteriores não tinham esse comando, tá, pessoal? Do HTML4 para baixo, ele é a partir do HTML5, tá? Mesma coisa, o arquivo de música MP3, ele tem que estar dentro da nossa da mesma pasta para eu não colocar nenhum local. Se eu tiver uma pasta, eu tenho que especificar o nome da pasta barra o nome do meu arquivo, tá? Mas a gente está guardando aqui tudo na mesma pasta. Nós temos um exemplo aqui, ó, para economizar o nosso tempo. Vamos lá. Aqui, ó, exemplo de áudio. Nós temos um áudio aqui para vocês que vocês podem baixar como exemplo e o arquivo. Tá? Lembrando que nós vamos ter que salvar ele na mesma pastinha, tá? Os dois, tá? Então a gente vai lá mostrar na pasta. Espera que ele está fazendo download ainda. Eu vou pegar a minha música e vou jogar dentro, copio ela, né? E vou jogar dentro aqui da minha pastinha. E aí eu tenho um arquivo .html aqui como exemplo, para a gente ser mais breve. E vou jogar também dentro da minha pasta. Perfeito? Nisso, vamos abrir ele aqui, ó. Já o áudio. Olha lá, ele aparece, né? Se eu clicar aqui no play, ele vai rodar a minha música normalmente, tá? Mas, pessoal, vamos dar uma olhadinha lá no código fonte dele. Vamos abrir aqui e áudio. Olha, não tem erro, tá? Lembra, olha aqui, para colocar o áudio, ele tem o atributo RRC, o atributo controls, para aparecer o controle, né? Aqui para o play, para pausar, tá? Então sempre eu coloco o controls. Mas ele também tem outras propriedades que podem ser testadas, né? Se a gente pegar aqui, ó, vamos à nossa apresentação. Abaixo eu coloquei algumas propriedades que depois vocês podem trabalhar. Se eu pôr lá autoplay, ele vai já dar o play automaticamente, tá? Loop, ele vai ficar sempre repetindo o som, tá? E assim por diante. Tem algumas propriedades interessantes aí que vocês podem estar testando. Pessoal, se eu quiser provar os áudios, né? Por exemplo, tem o navegadores que aceitam o .ogg. Então, de repente não aceita o MP3, pode aceitar o OGG,
né? Eu ponho o áudio contos e ponho o search embaixo aqui, para ele procurar o que o navegador aceita, tá? O tipo, né, MPEG ou tipo áudio OGG, e ele vai pegar o meu som. Olha aqui, esse é SRC porque ele está dentro de uma pastinha, tá? Quando eu falei para vocês. E aí aqui embaixo ele vai a última opção, se o seu navegador não suporta a tag áudio, se eu quiser trabalhar com áudios diferentes, né, com suporte diferente. Mas pessoal, conselho, use MP3 que é a mesma coisa, tá? E pra gente finalizar, vídeos. Mesma coisa, pessoal. Nós temos o vídeo, o suporte, onde vou ter seus atributos também, tá? Vocês podem fazer um download aqui, tem um exemplo também para vocês trabalharem. Vamos lá, ó. Exemplo de vídeo. Vamos fazer o download. E aí eu vou copiar eles dentro da minha pastinha. Os dois. Ó. E vocês podem fazer um teste. Abre a página HTML. Pessoal, eu sugiro que vocês digitem para vocês estarem praticando, tá? Então aqui é meu vídeo, solto ele. Se eu quiser aumentar ele, né, ele permite aumentar. Aperto o S que ele volta. Perfeito? E assim eu insiro um vídeo dentro da minha página, tá? Legal? Então pessoal, é isso que eu queria passar na parte 1 para vocês. Não esqueçam, tá? Deixa eu só abrir aqui rapidinho antes de eu despedir de vocês o vídeo, perdão, tá? Pessoal, ó, o vídeo tá aqui, ó, vídeo, né, SRC, o nome do vídeo que é MP4 e também o controle dos vídeos. Ele também tem o mesmo esquema, se eu tiver que trabalhar com o mesmo vídeo com opções diferentes, né, com extensões diferentes, eu posso ir lá, ó, e usar o source, tá? Mas gente, não vamos complicar, tá? Vamos sempre trabalhar com MP4. Procurem trabalhar com os vídeos MP4 que aceitem todos os navegadores, tá? Então é um sugiro. Pessoal, só pra gente finalizar, obrigado aí por você estar assistindo o vídeo, né? E participando das aulas. Os vídeos são bem caseiros, tá, pessoal? Devido ao nosso tempo, devido ao cronograma apertado, a gente deixa uns vídeos bem simples para vocês, mas que consiga atingir aí, que vocês consigam tirar todas as dúvidas e aprenderem a trabalhar dentro de programação web, tá? Então até a nossa segunda videoaula, até a parte 2 aí da nossa semana 6, tá? Até mais.